O meu convidado, Rui Marques, candidato do MEP, Movimento Expressa Portugal. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal da Uma. Os senhores falam em política pela positiva. O que é isso exatamente? Creio que Portugal está saturado neste momento de uma lógica política de um combate permanente, de uma destruição sistemática da incapacidade de construir pontes através de um diálogo. Seja qual for o resultado destas eleições, Portugal precisa de uma outra forma de fazer política. Precisa de renovar o quadro dos partidos políticos portugueses. E o MEP, Movimento Expressa Portugal, apresenta-se sempre com esta visão pela positiva. Por exemplo, concretizando em propostas. O MEP, Movimento Expressa Portugal, sempre ao longo destes 3 anos de existência, procurou pautar a sua existência por propostas pela positiva. Porque não chega a dizer que as coisas estão mal. É preciso apontar caminhos, é preciso apontar exemplos concretos de como poder fazer melhor. E estar aberto ao diálogo, porque o diálogo é fundamental para a construção de soluções para Portugal. Rui Marques, eu estive a ver o programa do Movimento Expressa Portugal, vi também o seu Facebook, e fiquei numa dúvida. O MEP é de esquerda ou é de centro, em que dentro desta esquerda direta que se fala em Portugal, onde é que se enquadra melhor? O senhor, por exemplo, concorda no seu Facebook, diz que concorda com Jerónimo de Sousa e Miguel Portas na análise do caso BPN, por exemplo, e, no entanto, apelou ao voto em Cavaco Silva. É muito interessante esta questão que me coloca, embora, se me permite também, talvez não seja o essencial para o momento que vivemos. O MEP sempre se definiu como um partido de centro. É um partido ao centro, humanista, muito centrado nas famílias como o eixo essencial das políticas públicas que devemos agora, neste contexto concreto, desenvolver. Mas é um partido humanista, um partido centrado numa visão positiva da sociedade, capaz de ser construída através da árdua esperança. É a tradição do centro europeu, do centro, se quiser, social-cristão, que marcou na Europa todo este século XX que passamos. É uma proposta muito centrada na justiça social, na coesão, na inclusão, no não deixar ninguém para trás, no ser capaz de construir uma mesa com lugar para todos, no envolver, em termos de responsabilidade, em termos de solução, todos os portugueses para que possamos sair deste tempo de crise. O programa do MEP é muito focado na família. Exatamente. Aliás, tem o slogan que é as famílias primeiro. Exatamente. É isso que diz. Na sua visão, é o pilar principal da sociedade portuguesa, é isso? Portugal, neste momento, tem que fazer 3 coisas que são prioritárias. Tem que, por um lado, reduzir a despesa pública para equilibrar as contas do Estado, e, nesse sentido, o programa da Troika avança já com um conjunto de medidas, umas com as quais nós concordamos, outras nem tanto. É preciso, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e conseguir criar mais riqueza, mas não podemos fazer estas 2 coisas esquecendo a coesão social. Portugal vai sofrer, creio eu... Acha que isso está em risco? Está, claramente em risco. As medidas de austeridade que estão a ser tomadas, a recessão económica que vai atingir o nosso país, vai aumentar o desemprego, vai aumentar o nível de endividamento das famílias portuguesas e das famílias que não conseguem corresponder ao pagamento dos seus vários créditos que têm, vai aumentar a vulnerabilidade dos mais pobres e dos mais fracos. E por isso o MEP escolheu para estas eleições, e é nisso que os eleitores portugueses têm que perceber se querem ter ou não na Assembleia da República uma voz em defesa de políticas públicas de apoio às famílias, a questão das famílias, porque ao nível da coesão social, as redes primárias estão nas famílias, e nas famílias nos seus problemas concretos, no desemprego, no endividamento, no apoio à infância, Vamos falar de algumas no apoio aos medidas séniores. que são concretas. Entre as várias propostas que estão no vosso programa, há uma que me chamou especialmente a atenção, que é este cheque-emprego família, no valor de um salário mínimo. É capaz de me explicar melhor essa ideia? Ou seja, Com todo o gosto. o que é mesmo este cheque família? É realmente uma das medidas emblemáticas do programa do MEP. Nós temos nesta altura já cerca de 5.000 famílias cujos 2 cônjuges estão desempregados. O que é que vai acontecer a estas famílias quando terminar o subsídio de desemprego? Esta é uma preocupação muito séria. Ora, nós propomos que famílias em situação muito vulnerável de desemprego, cujos 2 cônjuges estão desempregados e já terminaram o subsídio de desemprego, possam ter este cheque-emprego família, a oportunidade de trabalharem, com certeza num quadro de emprego protegido, e que isso represente uma fonte de rendimento mínima, enquanto não conseguem encontrar outro emprego. É um cheque-emprego que funciona como uma ponte até ao próximo Tem emprego. ideia quanto é que isso poderia custar ao Estado? Aliás, deixe-me que trouxe aqui alguns números que me parecem importantes. Eu não sei se para conseguimos ver em casa. Não sei se conseguimos, porque o MEP, quando fez o seu programa, fez contas e apresenta números concretos. As várias medidas que o MEP apresenta custam, em adicional, 350 milhões de euros. Este cheque-emprego, concretamente, que aqui está, custa 70 milhões de euros. Podermos ter 10.000
cheques de emprego para famílias em situação muito vulnerável, cujos 2 cônjuges estão desempregados. E, portanto, este investimento na coesão social, em cuidar dos mais vulneráveis, quer ao nível, se quisermos, podemos falar também do pré-escolar universal a partir dos 3 anos, o cheque-emprego, ou os médicos de família para todas as famílias, constitui um investimento fundamental na coesão social, porque nós não podemos deixar que este tsunami... Se temos ou não de dinheiro para... Ou seja, todos os partidos defendem o Estado Social, não há nenhum da direita à esquerda, todos defendem o Estado Social. A questão é que alguns partidos já põem em causa a sustentabilidade do Estado Social. E essa é uma excelente questão, e o MEP, Movimento de Esperança de Portugal, faz também propostas onde é que nós podemos encontrar receitas adicionais para esta despesa. E nós, se estivesse na nossa mão decidir, avançaríamos 3 pistas concretas que aqui trago também. Por exemplo, nós pensamos que sobre os resultados das empresas, sobre os lucros que as empresas obtêm, pode ser temporariamente instalada uma derrama solidária para a constituição de um fundo solidário. Quer dizer, pagar 4% dos lucros que as empresas têm. Isso permitiria constituir um fundo de 1.000 milhões de euros, que em 3 anos permitiria apoiar situações mais vulneráveis. Mas também nós apontamos que a prescrição das dívidas fiscais não pode continuar a acontecer. Nós, em 2009, o Estado perdeu 560 milhões de euros. Aí está uma potencial fonte de receita também. E, finalmente, nós não podemos conviver neste tempo de tantas dificuldades com um desperdício grande em custos públicos, com eventos, publicidade, despesas de representação, frota automóvel. E aí nós teríamos a expectativa de poupar 250 milhões de euros. Rui Marques, outra das medidas que tem, o senhor também diz que o quadro do subsídio de desemprego, ou o atual subsídio de desemprego, teria que ser alterado, transformaria, e corrija-me se não estou certo, um contrato de reinserção laboral. Pergunto-lhe, como seria essa mudança e se não haveria o risco de se, enfim, alterar de tal forma as regras do mercado de trabalho que isso acabasse por prejudicar as pessoas que têm emprego, ou seja, essa é uma usar mão de obra barata que vinha neste quadro. Não tem nenhuma, então, se me permite, talvez uma nota... E já não temos muito tempo, temos mais ou menos 3 minutos. De desenvolvimento desta ideia. Nós, perante a situação crescente de desemprego, que atingirá no próximo ano 13%, nós vamos ter que olhar para a questão do desemprego como a principal questão que está em cima da nossa mesa, o principal problema que temos que enfrentar. Ora, mas não podemos enfrentar só com a ferramenta subsídio de desemprego. Temos que somar a essa ferramenta um esforço público e privado de reintegração no mercado laboral. E, portanto, o que nós propomos é que seja contratualizado, seja feito um contrato com o desempregado, onde, além da atribuição do subsídio de desemprego, seja feito um roteiro de reintegração no mercado de trabalho. Mas não se corre o risco, por exemplo, a autarquia, então, dispensar os que têm empregados, já que pode usufruir desta mão de obra? Não tem essa componente. O que tem é um roteiro de como é que esta pessoa que está desempregada, o que é que precisa de fazer para voltar ao mercado de trabalho. Por exemplo, a ideia de poder haver uma consultoria para o emprego. Nós hoje temos um serviço público de emprego muito frágil, que funciona com muitas limitações. Ora, o que nós queremos é apoiar os desempregados para poderem voltar rapidamente ao mercado de trabalho, sem distorcer, evidentemente, as regras do mercado de trabalho. Temos mais ou menos 1 minuto e meio para o final da nossa conversa. O senhor também diz no seu programa que era preciso condicionar o apoio público aos bancos. Ou seja, em 30 segundos, de que forma para os deixar bancos o último... são essenciais para a economia portuguesa, como deve calcular, então, 30 segundos para essa ideia. 30 segundos, porque é o seguinte, como é que o senhor não acha que é importante, os bancos são importantes para o financiamento das empresas? É fundamental, mas o que diz essa medida do MEP é isto. O Estado português vai garantir um empréstimo de 12 mil milhões de euros à banca portuguesa. E nós concordamos com essa medida. Mas o que exigimos é uma contrapartida. É que a banca portuguesa, em relação aos portugueses que garantem o seu empréstimo, tenha uma atitude em relação à renegociação da dívida que cada família tem, aceitando reestruturar essa dívida no prazo e não aumentando os juros. Porque cada vez que uma família tenta renegociar a sua dívida, é só isso. É ter uma contrapartida pela garantia que o Estado português dá quando empresta 12 mil milhões de euros aos bancos e dá a garantia a todos nós, 10 milhões, que se algum banco não pagar, seremos nós a pagar. É uma contrapartida. Espera ser eleito, o senhor das últimas eleições teve, para terminar, 25 mil votos. Está na mão dos longe ainda de ser eleito. Está na mão dos portugueses saberem se querem na Assembleia da República uma voz em defesa de políticas públicas de apoio à família. Se querem alguma renovação na política portuguesa, tendo um novo partido. E, finalmente, os portugueses sabem o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo de 25 anos. Fundação da CAI, Círculo de Apoio à Integração de Sem-Abrigo, Luta por Timor, fui alto comissário para a imigração, onde fiz parte de uma equipa que conseguiu colocar Portugal em segundo
no ranking mundial de políticas de integração de imigrantes. Se os portugueses quiserem confiar em mim para os representar, se quiserem ter uma voz em defesa de políticas de apoio às famílias, se quiserem alguma renovação na política, o voto no MEP, Movimento de Esperança Portugal, é uma possibilidade. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Uma. Boa tarde.